Há uma história no Antigo Testamento que, se eu for honesto com você, considero a mais perturbadora de toda a Bíblia. Ela pode muito bem ser considerada inapropriada para menores. Então, antes de assistir a este vídeo, quero ter certeza de que você saiba que este vídeo não é adequado para todas as idades e pode desencadear algum tipo de trauma do seu passado. A história a que me refiro é encontrada nos capítulos 19 a 21 do Livro dos Juízes. Muitas pessoas estão familiarizadas com o capítulo 19, mas não leem o restante da história. Acredito que há várias lições importantes que você e eu precisamos aprender com uma história tão perturbadora. Primeiro, contarei a história da forma mais dramática possível e, em seguida, exploraremos as lições que acredito que podemos aprender. Junte-se a mim em Juízes, capítulo 19, versículo 1. Nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que vivia em uma parte remota da região montanhosa de Efraim adquiriu uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Quero que você entenda que aqui está um homem levita que vive na parte norte de Israel. E ele adquire esta mulher para ser sua concubina ou esposa, como você quiser chamar. Ela está morando no sul em Belém. Vamos continuar a história. Ela foi infiel a ele e o deixou para ir para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou por 4 meses. Ela o traiu e voltou para a casa de seu pai em Belém. Então a história continua. Essencialmente, esse levita quer ter sua esposa de volta. A jornada para casa começa quando ele viaja do norte da região montanhosa de Efraim para o sul, em Belém, para procurar essa mulher e ficar com ela novamente. Ele chega lá e seu sogro é muito hospitaleiro. Várias vezes o homem diz: "Eu tenho que ir, me dê minha esposa para que eu possa voltar para casa." E o pai dela responde: Não, fique mais uma noite." Isso se repete por vários dias, até que, finalmente, o homem diz: "Com todo respeito, eu aprecio sua hospitalidade, mas preciso ir embora, preciso ir para casa." Finalmente, ele sai para ir para casa. E é aí que toda a tragédia ocorre. Enquanto o homem está com sua concubina viajando do sul de Israel de Belém, em direção ao norte, para Efraim, eles estavam perto de Jebus, e o dia estava quase acabando. O servo disse ao seu mestre: "Por favor, por que não paramos nesta cidade de Jebus e passamos a noite aqui?" Mas seu mestre respondeu: "Não pararemos em uma cidade estrangeira, onde não há israelitas. Vamos continuar para Gibeá." Então o servo sugeriu: "Vamos tentar chegar a um desses lugares e passar a noite em Gibeá ou Ramá." Eles continuaram sua jornada, e o sol se pôs quando eles se aproximaram de Gibeá, em Benjamim. Eles foram até lá, e para sua surpresa, ninguém estava disposto a recebê-los em suas casas. A tragédia em Gibeá. A hospitalidade era um aspecto significativo da cultura de Israel. No final da noite, um velho apareceu na praça e perguntou: "Por que vocês ainda estão aqui? Ninguém já os recebeu em sua casa?" Eles responderam: "Não, ninguém nos recebeu." O velho disse: "Vocês sabem o quê? Podem ficar comigo esta noite." O levita respondeu: "Ótimo. Só para avisar, não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para nossos burros, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar nossas cabeças. Se você me der um travesseiro, é tudo o que eu preciso." O velho disse: "Sem problemas. Vocês podem ficar comigo." Então o levita, seu servo e sua concubina passaram a noite na casa deste homem em Gibeá. Então isso aconteceu. Enquanto eles estavam se divertindo, de repente, homens perversos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles disseram ao dono da casa, o velho: "Traga o homem que foi até sua casa para que possamos fazer sexo com ele." Uau! É aqui que a história dá uma guinada. Homens pervertidos, vivendo em Gibeá, benjamitas, foram até a casa deste velho e disseram: "Sabemos que você tem um convidado em sua casa. Traga-o para fora para que todos nós possamos fazer sexo com ele." O sacrifício da concubina. Agora veja o que acontece a seguir.
O dono da casa saiu e disse: Por favor, não cometam este ato maligno, meus irmãos. Afinal, este homem veio sob meu teto. Não cometam esta atrocidade vil. Aqui, deixem-me trazer minha filha virgem e a concubina deste homem. Abusem delas e façam o que quiserem com elas, mas não cometam essa coisa ultrajante contra este homem. Lidaremos com isso um pouco mais tarde neste vídeo, mas o que acontece a seguir é impensável. Diz o versículo 25, mas os homens não quiseram ouvir. Então pode ser considerado inapropriado para menores e pode trazer à tona algumas coisas dolorosas do seu passado, porque imagine que há um grupo de homens pervertidos e eles estão se revezando para estuprar esta mulher durante toda a noite, até que, de manhã, finalmente a deixam ir. E é isso que acontece com esta jovem, um começo trágico. Pela manhã, a mulher voltou, e quando o amanhecer surgiu, ela desabou na porta da casa onde seu senhor estava. Você pode imaginar o quão exausta, espancada e abusada ela estava durante toda a noite por esses homens. Ela mal teve forças para rastejar de volta para a casa do homem e simplesmente desabou na varanda, ficando lá. Agora observe o que acontece a seguir. Diz aqui que, quando seu senhor se levantou de manhã, ele abriu as portas da casa e saiu para continuar sua jornada. Lá estava a mulher, sua concubina, desmaiada perto da porta da casa, com as mãos na soleira. Levante-se, ele disse a ela. Vamos embora. Mas não houve resposta. A mulher tinha sido tão abusada que ela tinha morrido. Note que diz aqui que o homem a colocou em seu jumento e foi para sua casa. O que acontece a seguir é muito triste e horrível, mas diz o seguinte: a reação do levita. Quando ele entrou em sua casa, pegou uma faca, segurou sua concubina e a cortou em 12 pedaços, membro por membro. Então, enviou esses pedaços por todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram que nada parecido havia acontecido, ou sido visto desde o dia em que os israelitas saíram da terra do Egito até agora. Pense sobre isso, discuta e fale. Este homem levou sua concubina para sua casa, cortou-a e, sem dúvida, anexou uma carta a cada pedaço de sua concubina falecida, enviando um pedaço diferente de seu corpo para as 12 tribos de Israel, com uma carta detalhando exatamente o que havia sido feito por seus próprios irmãos, uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim. Quando essas outras tribos viram e leram o que havia acontecido com esta mulher, disseram que nada parecido com isso havia acontecido em toda a nossa história. Agora há muito mais na história nos capítulos 20 e 21. Então quero que você espere. Mas é aqui que quero começar a olhar para algumas lições que podemos aprender com isso. A primeira lição é esta: quando não há responsabilidade em nossas vidas. A guerra civil entre as tribos. Tendemos a nos desviar fortemente. Veja Juízes 119 que lemos antes, mas lerei novamente. Naqueles dias não havia rei em Israel. Você e eu, quando não temos que ser responsabilizados, quando não há medo de ter que nos explicar ou ser responsáveis por nossas decisões e ações, somos mais propensos a tomar decisões ruins, porque achamos que podemos tomar essas decisões isoladamente, sem ter que responder a mais ninguém. E é exatamente isso que estava acontecendo em Israel. Não havia rei, havia uma lei, mas as pessoas não estavam respeitando a lei. Ela não estava sendo aplicada, e como resultado, acabaram fazendo algo que provavelmente nunca imaginaram que fariam. A segunda mini lição que quero abordar é que precisamos garantir que tratemos cada ser humano como portador da imagem de Deus. Aqui está este homem dizendo que seria errado para eles fazerem o que quisessem com este homem, mas eles podiam fazer o que quisessem com sua filha e com sua concubina. Sua mentalidade era que a vida e a virtude deste homem eram mais valiosas do que sua própria filha e a concubina deste homem. Precisamos ter certeza. E é por isso que ver cenas inapropriadas e coisas assim deve ser evitado, de não fazer isso. Se você quiser parar de ver coisas online que sabe que não deveria estar assistindo, e você sabe o que quero dizer,
Quero que você veja cada garota que está olhando como uma portadora da imagem de Deus, como alguém que é sua filha. Imagine se você gostaria que alguém olhasse para sua filha fazendo as coisas que você está vendo na tela. Mas aqui está a terceira coisa que eu quero destacar neste vídeo. Quanto mais você e eu nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a fazer coisas que nunca imaginamos que faríamos. Você vê, quando olha para o livro dos Juízes como um todo, o que você verá é uma nação de pessoas que lentamente se afastaram de Deus. Elas se desviaram lentamente, e o que você vê acontecendo nos capítulos 19 a 21 é o ápice desse afastamento de Deus. Mostra o quão longe a nação, como um todo, se afastou de Deus. E, meu amigo, você e eu não somos diferentes. Porque se não mantivermos uma conexão próxima com Deus, se nos afastarmos de Deus, se nos desviarmos de Deus, é quando, como os israelitas, nos encontraremos fazendo coisas que alguém há 10 anos teria tentado nos dizer que faríamos. E nós teríamos sido convencidos de que não havia como fazermos essas coisas. Não há como me divorciar, não há como ter um caso, não há como ser demitido do meu emprego. A restauração de Benjamim. Me encontraram assistindo algo online. Não há como fumar maconha ou qualquer outra coisa. Quanto mais você se afasta de Deus, mais vulnerável você se torna a cometer esse pecado. Agora, a história não termina no capítulo 19. Eu queria que terminasse, mas na verdade fica pior. Porque o que acontece agora no capítulo 20 é uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel, que estão lutando contra a tribo de Benjamim. Pois foi a tribo de Benjamim que cometeu aquele ato atroz de pecado contra um dos seus próprios irmãos israelitas. Eu os encorajo a ler em detalhes os capítulos 20 e 21. Mas, para resumir, houve uma grande batalha, e milhares de vidas foram perdidas como resultado dessa guerra, de ambos os lados. O que acaba acontecendo é que apenas 600 homens benjamitas permanecem no capítulo 21. As outras 11 tribos começam a se sentir mal, ou com pena da tribo de Benjamim, pois estão essencialmente preocupadas que essa tribo vá se extinguir, já que restam apenas 600 homens vivos, mas nenhuma mulher benjamita para eles se casarem e se reproduzirem. Agora eles têm outro problema. Estão preocupados que uma de suas 12 tribos de Israel se extinga. Isso me leva à minha quarta lição. Cada decisão ruim que tomamos tem consequências que não podemos escolher. Embora o que esses benjamitas tenham feito tenha sido errado, as outras 11 tribos, vindo e realmente lutando e matando-os, foi uma decisão que tomaram. E agora eles têm que lidar com o resultado dessa decisão. Os benjamitas também têm que pagar pelo resultado de sua má decisão. Ouça, você pode escolher seu pecado, mas não pode escolher suas consequências. Toda decisão que você toma tem consequências, e o problema é que, pessoalmente, você e eu não podemos escolher essas consequências. O que acontece é que os israelitas vão e matam homens deste clã chamado Jabes de Gileade, e há 400 mulheres que nunca estiveram com um homem. Então, eles pegam essas 400 mulheres e as dão a 400 dos 600 homens benjamitas, para que esses homens possam se reproduzir. Mas qual é o problema? Matemática simples. Havia 600 homens benjamitas que não conseguiam encontrar esposas porque todas as esposas foram mortas. E 400 deles agora têm uma esposa dada a eles pelo clã de Jabes de Gileade. O problema é que agora há 200 homens de Benjamim que ainda não têm esposas. É por isso que eu disse que uma decisão ruim leva a outra. O que acontece a seguir é que esses israelitas basicamente dizem: sabe de uma coisa? Todos nós fizemos um voto dizendo que não poderíamos dar nossas filhas a nenhum dos benjamitas, mas não dissemos nada sobre se elas fossem levadas. Então eles tomam outra decisão ruim. Dizem aos benjamitas para esperar por um festival onde algumas de suas filhas iriam dançar.
Tecnicamente, não poderiam dar suas filhas, porque haviam feito um voto, mas, se os benjamitas as encontrassem e as sequestrassem, a culpa seria deles, e eles estariam livres do voto, já que tecnicamente não haviam dado suas filhas. Durante essa festa, os 200 homens benjamitas sequestram essas mulheres enquanto elas dançavam, levando-as de volta como suas esposas. Sei que esta é uma história maluca e tentei resumi-la o mais rápido possível. Mas o ponto é, uma decisão ruim geralmente leva a outra, e todos os tipos de decisões ruins afetam outras pessoas. Leia essa história novamente e veja quantas pessoas foram afetadas negativamente por uma má decisão. Alguns dos homens benjamitas mereciam o que aconteceu com eles, mas a maioria das pessoas em Benjamim não teve nada a ver com isso e morreu em batalha. O povo de Jabes de Gileade também morreu. As mulheres foram tiradas de suas terras e dadas aos benjamitas, e outras mulheres foram sequestradas e levadas de suas famílias. Tudo isso aconteceu por causa de más decisões. Lições da história. Aqui está a quinta e última lição que quero encorajá-lo a levar. Deus tem graça para nós, mesmo no meio de nossas decisões mais destrutivas. Observe como o livro de Juízes termina. Os benjamitas pegaram o número de mulheres que precisavam das dançarinas que capturaram, retornaram para sua própria herança, reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Naquela época, cada um dos israelitas retornou de lá para sua própria tribo e família. Cada um retornou para sua própria herança. O último versículo do livro de Juízes caracteriza e descreve todo o livro. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Todo mundo fez o que era certo aos seus próprios olhos. Conclusão. A mensagem de Juízes. Embora Deus tenha sido misericordioso em permitir que a tribo de Benjamim se reconstruísse e não fosse extinta, houve consequências para suas decisões. Se nada mais, espero que você leve isso deste vídeo. Cada decisão que você e eu tomamos tem consequências. Muitas vezes consequências que nem podem ser medidas e que não podemos escolher. Até o próximo vídeo.